Olá, amigos cafeicultores! Chegou o dia! Será que essa lavoura aqui produziu mais de 160 sacas de café por hectare? Eu estou aqui com o Donizete, que trabalha com a gente há 3 gerações e acompanhou todo o processo, e eu quero contar para vocês o que aconteceu aqui, quais foram os processos, falar os números, justificar os números, e esse é um assunto do nosso No Pé do Café de hoje. E essa lavoura já está fazendo uma certa história. Há 2 anos, ela já produziu 151 sacas de café por hectare. Vamos lembrar o vídeo? E esse é o talhão que eu te falei. Eu chamo ele de Maracanã. Já no nome, tem vocação para ser grande. Na safra de 2021, ele bateu 151 sacas de café por hectare. E no começo dessa safra, a gente assustou, porque a gente andou colhendo algumas partes aqui aleatório e estava projetando mais de 160 sacas de café por hectare. Muita gente pôde acompanhar. A gente fez até um vídeo, trouxemos um especialista, trouxemos um produtor que não acredita. Vamos lembrar o vídeo. Eu estou aqui com o Guido Reguim, que é amigo nosso de longa data, vizinho aqui da gente, e ele não acredita que tem lavoura que produza mais que 100 sacas de café por hectare. É verdade isso, Guido? Então, eu vivo da cafeicultura desde pequeno e nunca presenciei. Já ouvi falar, mas presenciar inóculo eu nunca vi. Produzi isso durante vários ciclos, vários anos. Pra mim é história. E se eu falar para você que se for um Icatu, então? Mais história ainda, porque Icatu na nossa região não vai bem. Ronaldo, faz quanto tempo você trabalha com café? Gustavo, vai inteirar o ano que vem 40 anos de previsão de safra, manuseio, assistência técnica, agronômica, né? 40 anos já. Há 40 anos, todo dia dentro da lavoura de café? Todo dia fazendo previsão de safra, uma surpresa atrás da outra, sabe? Certo. E você costuma acertar mais as previsões? Tenho acertado bem. Costuma errar mais? Não, tenho acertado bem. Mas aqui eu estou assustado com o tamanho dessa safra. Ele é muito grande e a altura de planta carregada até em cima é muito raro de ver. Difícil até de prever. E ver se você é bom de acertar a previsão, se Eu você vou não acerta a previsão, se você acha que... Essa eu vou acertar. Né? Essa eu vou, eu não consigo errar essa aqui não, eu não tenho dúvida. Capaz de eu errar para baixo. Perigoso errar para baixo. Então tá? qual que é o teu número aqui? 160 para cima, eu acho que eu vou bater um pouquinho mais, 165, alguma coisa assim. Primeira coisa, eu vou torcer para que dê os 160 sacas, porque o produtor de café, para ele é louvável demais ele conseguir atingir esse valor. E é muito bom eu poder estar presenciando que de repente eu possa aplicar essa técnica nas minhas também e chegar, apesar de desacreditar para esse ano em 160 sacas, eu fico muito feliz se você produzir, se você conseguir passar essa técnica para os outros produtores, porque a ideia do produtor é sempre estar produzindo mais e de uma maneira consciente e sustentável, né? Porque senão nós não vamos continuar na cafeicultura. Então, qual dos dois que acertou? Eu vou dar uma dica. Os dois erraram. Mas já eu conto. Zetinho, conta pra gente por que está demorando tanto para poder dar esse resultado pro pessoal de quanto que produziu nossa lavoura. Gustavo, a gente deu prioridade nas outras lavouras para colher, que a projeção para 2024 agora era muito boa. Sendo que essa lavoura a gente já ia esqueletar, a gente deixou ela por último. Por isso que está demorando o resultado sair, mas chegou o grande dia. Então, ou seja, né, como estava dando flor no café, a gente desocupou elas primeiro e deixou essa aqui por último, porque já ia podar mesmo, porque dá flor. Sim, que não ia... a gente deixou por último por esse motivo. Tá, e como é que foi a apanha aqui nessa lavoura aqui, para poder a gente passar para o pessoal a produção dessa lavoura? Foi um pouco complexo, né? Porque a gente tem um ajuste a ser feito nela para que ela viesse manter a produtividade não só agora, mas daqui para frente. Então foi com muito critério, com muita calma, né? Colhemos mesmo nos conforme para que possamos chegar nos números atuais do dia de hoje. E quais foram esses procedimentos especiais que você está falando? Gustavo, os procedimentos é o seguinte, já chegamos com a lavoura, o café já estava praticamente seco. Geralmente você entra na lavoura dessa, o pessoal quer bater para agilizar o processo de colheita.
né? E a gente seguramos isso. Lembrando que a gente não colocou máquina nessa lavoura. Não colocamos máquina nela por esse motivo, né? E o pessoal que veio colher manual queria pro retinho, né? Falei, não, gente, vamos manter a calma aí, a cautela. Sim, deixamos dar uma chacoalhada nas ponteiras, do terço médio para baixo, a gente colhemos na maquininha e orientamos o pessoal a forma que seria colhido para que não viesse estragar a lavoura, para que tudo corresse nos conformes. Então, ou seja, colheu o café de mão justamente para a gente ter o controle exato de quanto que foi colhido aqui. Sim, colhemos na mão para não ter erro, né? Que a gente já tinha esses números colhidos na mão, não há outra oportunidade, que tinha várias pessoas aqui, então a gente colhemos todo 100% manual para aproveitar mesmo o café, para chegar nesse resultado de hoje. E lembrando que até os experimentos que tem nesse talhão aqui, nas amostras que nós fizemos, nós colhemos tudo separado, anotando tudo separado para justamente chegar no número real aqui. Sim, fizemos todo esse processo aí, toda essa logística, né, para que nós possamos chegar com sucesso aqui no dia de hoje. Zetinho, vamos interromper um pouquinho aqui, porque chegou a hora. A melhor hora. A hora de você sentar o dedo no like e assistir o vídeo até o final e depois colocar nos comentários o que você achou da produtividade, se você concorda, se você não concorda, alguma sugestão, nós queremos saber. Lembrando, pessoal, que aqui não é uma área de demonstração para a gente se gabar que está produzindo muito, não é nada disso. Isso aqui é uma área dentro de um centro de pesquisa onde a gente faz alguns testes, usando alguns meios científicos, algumas inovações, algo diferente para que a gente possa ter resultados diferentes. Então a gente está compartilhando com vocês o manejo diferenciado que a gente trabalha nessa lavoura para aos poucos a gente conseguir ir levando isso para os outros talhões e nisso na fazenda como um todo. Então por isso que o maior intuito da gente conseguir, e a nossa felicidade de conseguir bater números tão altos, justamente mostrar que a gente tem um caminho, que a lavoura pode produzir uma produtividade mais alta. Zetinho, mas aqui no rendimento da lavoura, né, quantos litros, né, por saca que deu? Depois que colheu todo o café e beneficiou, qual que foi o rendimento dela? Gustavo, gastou 493 litros para dar uma saca de café. Tanto a parte que colheu que estava maduro, quanto a parte fazendo na média 493. Sim, na média no todo dela, 493 litros por saca. Está numa média normal aqui para a região, para o ano, né? Sim. A média, no geral, é isso aí mesmo. Certo. E agora nós esqueletamos a lavoura, né? Justamente para 2025 a gente ultrapassar todos esses números. Será que a gente ultrapassa, Zetinho? Ó, Gustavo, a expectativa é boa, né? Que a gente tem todo esse processo já, há alguns anos já, e cada ano que passa a gente tem conseguido. Eu creio que para os próximos anos agora a gente vai bater o recorde que está de hoje. E como é que o que vai ser feito aqui para poder bater esse recorde, que é um número extravagante de grande, né? Como é que a gente vai ultrapassar isso aí para 2025? Quais são as estratégias que nós estamos adotando aqui? A estratégia já começa agora, né? No esqueletamento. A gente fizemos um esqueletamento um pouco diferenciado do tradicional, né? Um pouco mais alto, mais no padrão para mais do que para menos. E o outro processo é a irrigação, né? Sim. A gente acha que agora com irrigação podemos bater o nosso próprio recorde com a irrigação. Certo, então lembrando, pessoal, aqui é uma lavoura de 4 por meio, então ela tem 4 metros de rua, o que permite trabalhar com ela com uma altura bem mais elevada, né? Tanto é que a gente desbrota com escada. Na hora de fazer as podas, o pé que poderia ser mais alto, a gente cortou mais alto, o pé que estava mais com potencial menor, a gente cortou mais baixo, foi uma poda bem seletiva. E com a entrada da irrigação, colocando água, até então nós conseguimos isso de sequeiro. Agora, irrigado, pode ser que a gente consiga bater esse número para frente. E tem um produto que a gente joga também, né, gente? Que tem um pozinho que a gente coloca aqui. Será que você vai contar pra gente qual que é o produto, o pozinho milagroso que você faz? Olha, aí ou não? O pozinho que a gente sempre faz, né? É o pozinho do amor, né? Acho que tem que ter muito carinho, muita dedicação pra gente chegar nesse número que a gente chegou hoje, né? E a lavoura é um ser vivo. Sempre a gente está aqui, todos os dias está aqui, dando uma olhada, dando uma volta, né, conversando com a lavoura. Parece que até um louco andando no meio da lavoura, mas a gente sente que a lavoura responde. A gente tá falando isso, gente, porque o pessoal, todo mundo, aonde que o Zetinho vai, o pessoal cerca ele e fala assim, é verdade que está produzindo aquela produtividade? É verdade, o que você faz? Qual produto você utiliza? Ele fala dessa questão desse pozinho aí, mas é verdade, gente, tanto é por isso que a gente passa tanto aqui no canal para vocês, que todo o capricho que a lavoura, que a gente faz com a lavoura, ela responde bem pra gente. Então por isso que é tão interessante a gente apostar no capricho,
postar no carinho que você tem com a lavoura, que ela responde em produtividade. Em relação ao solo, essa lavoura está com 25 anos, né? Ela era, no passado, quando foi plantada, ela foi plantada adensada, 2 por meio. Depois, com o tempo, né, com a necessidade de mecanizar, nós arrancamos uma rua, mas nunca deixamos perder a saia, a estrutura da planta, sempre cuidando muito bem dessa estrutura, que talvez seja um grande diferencial. Mas o solo, na fertilidade dele, a gente sempre foi construindo isso aos poucos. A questão nutricional sempre repondo em quantidades adequadas, em doses adequadas, né? Não adianta a gente colocar em grandes quantidades e desequilibrar o solo. Então, ou seja, um solo equilibrado todo ano, com muito cuidado em relação a isso daí. A gente trabalha com manejo de mato, né? Então, ou seja, formou-se uma brequiária aqui no passado, até naturalmente, a gente foi roçando, foi manejando, a gente não deixa o solo descoberto, a gente sempre está protegendo o solo com o maior cuidado possível. E também, os teores de cálcio, magnésio, potássio, além de estar equilibrado, a gente sobe um pouquinho mais do que a literatura manda, né? Talvez isso também pode ser um diferencial na construção desse solo. Além do solo, a gente faz aqui, quantas foliares nós fazemos aqui, Zetinho? Esse ano, Gustavo, a gente fizemos 6 foliares aqui nessa lavoura. Que é a média que a gente trabalha. Então, ou seja, a gente trabalha com 2 pré-floradas, a gente trabalha com 3 ou até 4 controles de ferrugem, se for o caso. Lavouras que produzem muito, elas demandam mais cuidado, então a gente sempre está preocupado em fazer uma nutrição equilibrada, uma nutrição complementar, trabalhando com alguns bioestimulantes para poder ajudar essa lavoura, e ela agradece, e ela tem mostrado todo esse resultado, toda essa performance para a gente. Gustavo, é uma curiosidade que eu sempre tive vontade de perguntar, e aproveitando o dia de hoje... Você vai deixar para perguntar na frente da câmera? O momento é esse. Se essa lavoura fosse adensada, conforme era no passado, ela daria o que deu de café? Tá. A gente está tirando proveito dessa lavoura por ser uma lavoura mais velha, uma lavoura mais robusta, uma lavoura mais frondosa, então a gente está tirando proveito dessa composição dela, tanto é que está batendo esses números. Mas no adensamento, no começo, você teria uma produtividade muito boa. Depois, com o passar do tempo, ela não daria mais. Então, certamente, com 8, 9, 10 anos, você teria um problema aí de adensamento, iria circular menos ar na lavoura e, com isso, a produtividade máxima ia bater nesse período. Aí nós iríamos esqueletar, nós iríamos conduzir, mas realmente, outras lavouras bem adensadas, nós não batemos esses números tão altos. Então, por ser uma lavoura mais aberta e por essa robustez de planta que demorou anos para construir, por isso que a gente está tirando proveito. Então, por ser uma lavoura mais velha, a gente tira proveito dessa composição. Então, olhar para ela e ver o que ela precisa, isso é muito importante para todo mundo que assiste a gente. Olha para a lavoura, entenda ela, vê o que ela precisa e faça o que ela está pedindo. Então, esse caso foi isso. Tá certo que esses números que tem batidos aqui, né, números muito altos. Então, é um caso à parte, por isso a gente está compartilhando. Mas também sempre estão tratando ela de forma diferenciada justamente para poder mostrar esse resultado e ela está mostrando. E chegou a hora, né? Vamos parar de enrolar aqui ou explicar para vocês como é que foi todo o processo. Zetinho, e aí, essa lavoura quebrou o recorde dela ou não quebrou? Gustavo, parte da lavoura quebrou o recorde e parte da lavoura praticamente se manteve. Mas a lavoura é 1,7 hectares, né? Sim. Uma área pequena. Como é que é essa questão de parte ou parte? Essa lavoura é uma lavoura que parece o campo do Maracanã. Ela começa, ela faz todo o boleado. Parte dela, que é o Icatu, sim, quebrou o recorde da fazenda. Inclusive o Icatu ele é voltado para o sol da manhã. Sim. Isso. E parte dela, que é Acaiá, não chegou nos números que a gente esperava. Então por isso a gente fez todo o processo separado, com muita delicadeza, com muita calma, para chegar nesses números que a gente chegamos agora nesse dia. Então fala pra gente a parte pior dele, qual que foi a produtividade? A parte pior dele foi o Acaiá, que deu 128 sacos por hectare. Então, ou seja, quebrou bem. Quebrou bastante, puxou para baixo. Tá. E a parte do Icatu que bate sol da manhã? A parte do Icatu que bate sol da manhã deu 164 sacos de café por hectare. Então, nós estávamos esperando 162, bateu e ainda superou um pouquinho. Sim, bateu e superou. Lembrando que a parte do 162 é exatamente 1 hectare. 1 hectare. E a parte que deu 128... é 0,7 hectares. 0,7 hectares. Na média toda? 149 sacos por hectare, Gustavo. Então, ou seja, a lavoura rompeu o recorde ou não rompeu? Parte rompeu, parte não, né? Que o recorde no geral dela é 151 sacos de café por hectare. Então agora, né? 149? Abaixou um pouco. Então vamos lá, a média
dos 2 anos aí, um deu 151, a outra deu 149. Equilibrou, fechou em 150. Podemos falar que essa lavoura é uma lavoura de 150 sacas de café por hectare? Positivo, pode falar sim que ela produz e ela deu e dá, né? Então vamos manter com os tratos, cuidado, o pozinho que vai dar certo. E ano que vem, quem sabe romper esses números aí, vamos ver se dá, mas tá muito bom. E queria também agradecer muito vocês, né, que tem torcido, que tem acompanhado. Eu tô sabendo que tem gente que fez apostas aí para ver se produzia mais de 160 ou menos 160 sacas de café por hectare. Agora fica na dúvida para eles poderem resolver se quem ganhou a aposta, se ganhou, se não ganhou a aposta, né? Vamos deixar o problema pro pessoal aí. Eu sei que passaram muitos agrônomos nessa lavoura esse ano, né? Mais de 300 agrônomos para poder acompanhar, e é esse que é o intuito, é fazer com que as técnicas que nós estamos passando, as pessoas que estão entendendo o processo, acreditem mais na cafeicultura, acreditem mais em produtividade, que é possível. Se vai valer a pena financeiramente, se vai valer a pena operacionalmente, é outros 500, mas que a lavoura pode melhorar e pode acreditar nela, esse é o nosso grande intuito. E agradecer muito vocês, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Um forte abraço e até no próximo No Pé do Café.